Olá a todos, aqui é o professor Luciano. Nessa aula de hoje nós vamos conversar sobre higiene ambiental, né? Para isso, a gente vai ter que conversar sobre alguns conceitos importantes, sobre os procedimentos que estão aí contemplados na higiene ambiental, de forma que facilite a nossa compreensão em relação ao uso dos produtos destinados a esse procedimento, que são os saneantes, ok? Bom, a importância da higiene ambiental é que, através desse procedimento, né, a gente evita aí a contaminação cruzada, ou seja, de superfícies, seja elas qual forem, de uma UAN, de um utensílio, de um equipamento, certo? De uma bancada, de uma embalagem, tá? Em relação aí aos alimentos. Então, essas superfícies deverão ser corretamente higienizadas ou sanitizadas, tá? Mas até acabei aí na fala, conceitualmente, cometendo aí um erro que nós vamos adiante destrinchar bem isso, né? Para que fique bem claro quais são os procedimentos relacionados à higiene ambiental e o que cada um desses procedimentos é capaz de agir em relação à redução da carga de micro-organismos, ok? Então, quando eu falei higienização e sanitização, tá? Na verdade, sanitização pode ser sinônimo também de desinfecção, que é diferente do procedimento de higienização, veremos a seguir, tá? E, consequentemente, quais são os produtos, certo? Utilizados aí, ou mais utilizados, os custos, benefícios, vantagens e desvantagens de cada um em relação aí à unidade de alimentação e nutrição, ou seja, aos restaurantes, tá? Institucionais, comerciais ou também aqueles hospitalares. Então, é muito importante, ainda que a higiene dos alimentos seja, ao meu ver, a mais importante em relação ao potencial de contaminação de alimentos e de transmissão de doenças de origem alimentar, a higiene ambiental, sem dúvida, também tem a sua parte aí em relação a essa contribuição, ok? Então, qual é o objetivo da higiene ambiental? Obviamente, manter toda a superfície inanimada, piso, parede, superfície de equipamentos, utensílios imobiliários, com baixa carga de micro-organismos, certo? A fim de então evitar a contaminação cruzada dos alimentos e, consequentemente, né, o risco aí de doenças transmitidas por alimentos. Então, o primeiro conceito que nós vamos utilizar e modificar na nossa prática é o conceito aí de produto de limpeza, produto químico que usualmente a gente utiliza. Então, a gente vai utilizar a partir de agora saneantes, tá? Que, se formos aí procurar estudar na legislação, nós veremos aí o conceito de saneantes e também o conceito dos diversos saneantes que nós temos. Inclusive, a lei também traz aí que produtos são considerados saneantes, tá? Então, tem uma diferença aí em relação a, a álcool, né? Seja o álcool 96 ou Gay Lussick ou 92,8%,
é diferente de saneante, que é diferente de cosmético. E quem é cosmético, né? A gente não vai abordar aqui, que ele é abordado na higiene pessoal, que é o sabonete bactericida ou sabonete líquido inodoro, utilizado aí para a asepsia das mãos ou como parte do procedimento de asepsia. Quando a gente utiliza, então, um sabonete com algum princípio ativo, por exemplo, triclosan, que é capaz de reduzir aí a carga microbiana das mãos, do antebraço, né? Então a gente tem o chamado de sabonete bactericida ou germicida, certo? E a gente tem a opção de utilizar um sabonete líquido comum, inodoro, né? Com a posterior utilização do álcool 70 a 70%. Então, esse produto específico ele não é saneante, ele é considerado um cosmético. Então, a gente já consegue separar aí 3 produtos utilizados em one: álcool, que também é utilizado como um desinfetante, ele tem uma ação desinfetante como alguns saneantes também têm. A gente tem os saneantes, que a gente vai abordar quais são esses saneantes. Nós temos detergentes, sabões, pastas, odorizantes, desinfetantes como cloro, a base de quaternário, ácido peracético, então tudo isso são saneantes, ok? E os cosméticos, como eu acabei de dizer, são esses sabonetes líquidos, né? Então, eles não são saneantes, são considerados cosméticos. Eles, então, em relação à vigilância sanitária, eles requerem aí um número de registro, por exemplo, né? Os saneantes também têm essa exigência, a depender aí do potencial, né, oxidante ou de causar danos às pessoas. Esse saneante pode ser apenas notificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou registrado. Isso vai depender, então, do seu potencial, vamos dizer assim, oxidativo, né? Conforme o seu pH, e aí ele tem essa diferenciação. Os cosméticos todos deverão ser registrados, então os saneantes notificados ou registrados. Notificação é aquele saneante mais inócuo, né? Como um detergente neutro, lava-louça, por exemplo, e um registrado seria, por exemplo, uma água sanitária ou algum hipoclorito com uma concentração maior, tá? E o álcool, que ele também tem algumas normas da Anvisa, mas também é regulamentada a questão da embalagem, o volume, né? Os dizeres também por normas do Inmetro. Então, para a gente iniciar, é importante então em relação à higiene ambiental, tá? A gente vai falar basicamente de saneantes e de álcool, tá? Então, saneantes são substâncias ou preparações destinadas à higienização. E aí, o primeiro conceito aqui que a gente pode já conhecer é que higienização é um procedimento em que ocorre a lavagem de determinado objeto, né, com sua posterior desinfecção, tá? Eles são domiciliares, de uso domiciliar ou para ambientes coletivos ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento de água. Tem os saneantes destinados ao uso profissional, tá? Ou hospitalar também, mas em tese seria então esses produtos utilizados para o procedimento de lavagem e desinfecção, tá? Sendo assim, a gente vai ter que saber, vai ter que conhecer o que é um procedimento de lavagem
e quais são os saneantes utilizados para a lavagem de determinado objeto, assim como também quais são os saneantes desinfetantes, quais são os saneantes utilizados, né, como desinfetantes que estão aí, que a gente tem disponível no mercado como desinfetantes, né, principalmente para uso em UANs, e também como é que ocorre esse procedimento, qual é o tempo de ação que deve ocorrer aí em algumas situações de higienização, tá bom? A gente então tem os detergentes e congêneres, né, que são saneantes e que são utilizados no procedimento de lavagem. Veremos adiante que o procedimento de lavagem ele ocorre para a redução aí, dos resíduos de proteína, de gordura, né? Principalmente proteína, gordura, mas também de carboidrato, auxilia aí na desincrustações, né, dessas superfícies lavadas, tá? Então, o detergente são substâncias que apresentam então uma ação tensoativa, tá? Com a finalidade de limpeza e conservação de superfícies inanimadas. Então, é importante a gente associar, tá, a questão de higienização, tá? Que é um procedimento de lavagem mais desinfecção e que esse procedimento de higienização ele ocorre para superfícies inanimadas. Quando se fala de uma limpeza, de uma redução da carga microbiana de mãos, né, de antebraço, seja em UAN, seja em hospitais, né, no pré-operatório ou na rotina de uma UAN para toda a manipulação, a gente então não fala sobre higienização, porque ela está relacionada à lavagem e desinfecção de superfícies inanimadas, ou seja, todos os objetos que estão no ambiente, né? Pisos, paredes, equipamentos, né? Coifas, todos os tipos de equipamento, os mobiliários, os utensílios. Então, estes objetos são e devem ser higienizados. E aí a gente vai entender por que não são permitidos certos produtos dentro de cozinha, como por exemplo madeira, ou deve-se evitar, por exemplo, plástico, porque eles têm uma baixa capacidade, né, de higienização. Então a madeira você não consegue proceder à lavagem, ainda que seja uma lavagem a seco com pouca água, né? E a desinfecção, né? Vamos imaginar aí, nós vamos fazer uma lavagem com água e sabão de uma superfície de madeira e depois aplicar, por exemplo, uma solução à base de cloro, então não tem cabimento. E primeiro, essa superfície não é passível desse procedimento e, consequentemente, ela acaba sendo um foco, né, de proliferação de micro-organismos. Então é por isso que não se permite madeira, é por isso que se indica evitar, né, produtos que não permitem uma higienização ou que não permite uma higienização adequada. Então, é aquela velha máxima, né? Embora seja mais caro, mas todas as superfícies de aço inoxidável são higienizáveis, né? O vidro também é uma boa superfície, embora tenha o risco, né, de quebras e de acidentes, mas é uma superfície aí mais higienizável, tá? Comparando aí com superfícies de plástico, de madeira, de borracha, por exemplo, tá bom? Então, o detergente, voltando aqui, são substâncias
que possuem ação tensoativas. Então, o que seria essa ação tensoativa? Seria uma ação aí facilitadora, tá, de misturar produtos aí inicialmente immiscíveis, né? A água, a gordura, a proteína, então essa ação tensoativa vai fazer com que esse conjunto de produtos incrustados, né, incrustados em determinadas superfícies, sejam removidas com maior facilidade. Então, quais são as qualidades que se espera aí de um bom detergente, né? Que ele seja um bom emulsificador, que eu acabei de dizer, para dispersar as gorduras daquele meio immiscível, né, que contém proteína, que contém água, que seja um bom solvente para dissolver esses resíduos de alimentos, sobretudo proteínas, seja um bom emoliente para umedecer os objetos que serão lavados, tá bom? Que seja um bom desfloculador para eliminar partículas e resíduos que aderem aos objetos, um bom agente de dispersão, ser eficiente e eficaz tanto em água branda quanto em água dura, ou seja, aquela água aí muito mineralizada, água dura, né? Que seja muito solúvel para que seja facilmente eliminado no procedimento de enxágue e, obviamente, inofensivo para o homem e para o meio ambiente, né? Tóxico, não corrosivo, econômico e aqui a gente pode ser também considerar biodegradável. Então, nós temos aí alguns tipos de detergente, os tensoativos, que modificam a tensão superficial entre interfaces líquido-líquido, né, que é o nosso maior interesse, né, o líquido sólido, tá? E apresenta geralmente em suas formas grupos polares, que têm afinidade pela água, e também grupos não polares com afinidade por óleos. E aí, essa capacidade tensoativa, como eu acabei de dizer, é que vai facilitar, não é, a mistura, aí, a dissolução desses diferentes tipos de produtos que tem aí como resíduos na cozinha, com gordura, proteína, carboidrato, água, né? Então vai facilitar dissolver todos esses produtos que entre eles tem certa incompatibilidade, principalmente se for considerar a gordura como óleo, né, em relação à polaridade. Tá? Então, um exemplo que a gente pode citar são os detergentes e os sabões, e que por isso, obviamente, não só nas UANs, mas também utilizados nas nossas casas, né, são os detergentes e os sabões. A gente tem também os detergentes já alcalinos, ou seja, que possuem um pH acima de 7, que já são destinados, tá, a uma remoção de resíduos proteicos e gordurosos da superfície, tá, além de ter uma propriedade mais microbicida por conta desse alto pH, por conta dessa alcalinidade. Então, além de remover os resíduos orgânicos, proteína, carboidrato, gordura, por conta dessa alcalinidade, ele também tem uma ação microbicida como de um desinfetante, né, à base de cloro, por exemplo, ou quaternário de amônio. Então, isso vai depender do fabricante. É importante seguir então as instruções do fabricante na rotulagem. Alguns então informam aí a diluição quando é necessário, geralmente de 1 a 2%, por exemplo, em água a 80 graus. Tá? Então, geralmente esses detergentes alcalinos, a gente tem que tomar o cuidado em quais superfícies eles podem ser utilizados, né? Para que a gente não tenha aí interação entre metais e esses compostos desses detergentes, como hidróxido de sódio, hidróxido de potássio,
metasilicato de sódio. Então, são esses componentes que dão a alcalinidade desses produtos, tá? Que auxiliam na redução mais fácil desses resíduos orgânicos, além de promover um efeito microbicida. O detergente neutro, ele até tem uma ação de redução da carga microbiana, mas não chega a ser significativa, a ponto de dizermos que o detergente tem ação desinfetante, certo? Já os detergentes alcalinos, eles já promovem essa ação, né, complementar à redução de resíduos orgânicos, na remoção desses resíduos orgânicos, então com uma ação microbicida, certo? Ou bactericida, se formos considerar só as bactérias. Nós temos os detergentes ácidos, aqueles que então possuem pH abaixo de 7, que são utilizados para a remoção de incrustações minerais, como de água dura, tá? Depósito calcário. Então, eles são utilizados para fazer aí manutenção de tubulação, né? Por exemplo, de algum processo, muito mais utilizado em indústria, mas também de certos equipamentos. A gente pode perceber, por exemplo, em uma cafeteira, por conta da dureza da água, então é recomendado a utilização de um detergente específico, né, de característica ácida para a remoção aí dos depósitos calcários que pode acumular ao longo do tempo de uso, tá bom? Ainda a gente tem os detergentes inorgânicos, né, à base aí de ácido clorídrico, sulfúrico, nítrico, fosfórico, e os orgânicos, né, aqueles então que têm carbono em sua composição, o lático, o glucônico, o cítrico, o tartárico, entre outros. E aí agora a gente passa para um outro grupo de saneantes. Falamos agora do detergente, agora nós vamos falar dos alvejantes. Os alvejantes são saneantes, né, com ação química, oxidante ou redutora, que exerce ação branqueadora, tá? A diferença entre alvejante e desinfetante vai ser, à luz da legislação, a permissão, tá, de, por exemplo, um corante ou de um odorizante no alvejante e que não é permitido, por exemplo, na água sanitária, tá? Desinfetantes, tá? Embora, pessoal, o alvejante também tenha ação desinfetante, mas não deve ser utilizado ou utilizado com cautela por conta dessa questão aí da permissão do corante, né? Pode ser que ele tenha um corante e não seja conveniente o seu uso para esse fim, tá bom? E quem são os saneantes desinfetantes? Então, são formulações que possuem suas composições substâncias o que? Microbicidas. Aqui sim tem uma ação clara, né, e objetiva da redução da carga de micro-organismos, seja eles bactérias, fungos, leveduras, vírus ou protozoários, ok? E apresentam efeito letal para micro-organismos não esporulados. São utilizados em superfícies inanimadas. Bom, então, pessoal, eu não utilizo desinfetante para as mãos de manipulador. Eu não faço uma solução, ainda que diluída, clorada, para usar nas mãos ou nos antebraços de manipulador, né? A gente sabe disso. É óbvio que a gente vê que não se usa isso. Então, como eu falei para vocês, o uso para a asepsia das mãos, a gente não usa, a gente usa de forma errada, né? Mas no dia a dia a gente acaba falando desinfetar as mãos, lavar as mãos, higienizar as mãos, mas que na verdade é fazer a asepsia das mãos. Então a gente acabou de dizer que tem os produtos específicos para essa finalidade, que são os cosméticos, né? Além dos cosméticos, a gente pode
complementar com o uso do álcool a 70%, tá bom? Então, o que seria a água sanitária? Que é um desinfetante. A água sanitária, pessoal, em relação à legislação, ela é solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou de cálcio, geralmente é de sódio, ou de lítio. Isso é importante, com teor declorativo entre 2 e 2,5% peso ou massa, que ainda tem o prazo de validade de 6 meses. Pode ainda conter hidróxido de sódio ou de cálcio, tá? Ou outras substâncias como estabilizante. Pode ter ação alvejante, como eu acabei de dizer, e de desinfetante de uso geral. E aí tem a questão aí do pH, né, que o produto vai ter puro ou diluído a 1%. Então essa é a definição de água sanitária pela lei, tá? De desinfetantes. Então aqui tem muita coisa importante para a gente discutir. A água sanitária normalmente ela é utilizada para fazer a desinfecção geral, como está aqui, né? Para desinfecção de uso geral, você desinfeta roupa, verdura, legumes, só que tem um detalhe. Para a área profissional de cozinha, a gente tem que usar soluções à base de hipoclorito ou outro compostos à base de cloro, tá? Como o dicloroisocianurato, que são componentes específicos para a utilização na desinfecção de alimentos, de vegetais, certo? Por quê? Porque nessas formulações específicas para alimentos não tem o hidróxido de sódio, né? Então isso aí a vigilância não vai permitir o uso da água sanitária para o uso destinado à desinfecção de vegetais, mas apenas para a higiene ambiental. Ok? Então, importante a gente frisar mais uma vez: água sanitária, para a gente resumir, é o produto à base de cloro, né? Hipoclorito de sódio, geralmente, que tem aí um teor de colorativo que varia entre 2 e 2,5%. Então, pessoal, qualquer coisa abaixo disso, ou seja, um produto, por exemplo, hipoclorito a 1%, ou um produto hipoclorito acima de 2,5%, é o que? Hipoclorito de sódio a 1%, hipoclorito de sódio a 2,5%, 2,5 não, perdão, hipoclorito de sódio a 2,6%, hipoclorito de sódio a 3%, a 4%, a 7%, a 10%, ok? Só é chamado água sanitária quando essa solução desinfetante à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, né, possui teor de cloro ativo entre 2 e 2,5. Então, aí que está. Eu tenho como saber qual é a concentração que varia, só se eu fizer um teste, né? Entre 2 e 2,5 não, mas a legislação permite ao fabricante que esse teor de cloro varie entre 2 e 2,5. Então ele pode ter 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Com isso a gente verá mais adiante, então, que é melhor contar com uma menor concentração, já que ela pode variar, ok? Porque às vezes eu conto que tem 2,5 e tem 2,3. Então é melhor a gente contar sempre com o menor valor permitido, concorda? Bom, dito isso, vamos agora passar para os conceitos dos procedimentos, né? Então, a gente também já abordou aí um pouco o que seria o procedimento de higienização ou sanitização, tá? Seria o procedimento que visa reduzir os perigos microbiológicos a níveis suportáveis ao ser humano,
minimizando os riscos de transmissão de agentes patogênicos pelo ambiente. Então, a higienização é um procedimento que visa a reduzir a carga microbiana. Em tese, em resumo, em suma, seria isso. É diferente de um procedimento de esterilização, em que você consegue diminuir, quase zerar a carga de micro-organismos, inclusive os esporos, né? A gente viu aí que diferencia um pouco aí dos produtos desinfetantes, ok? Então, a higienização, pelo menos em tese, ela deve compreender aí duas etapas que a gente também já rapidamente comentou para facilitar aí o entendimento, que é a lavagem ou limpeza, quando só é possível fazer a limpeza, e a desinfecção. Bom, então a gente já sabe que higienização é um procedimento contemplado de outros dois, lavagem e desinfecção. Ou seja, lavagem mais desinfecção é igual a higienização. Portanto, se é determinado a higienização de algum objeto, pressupõe que o seu colaborador seja treinado e capacitado, entenda que precisa realizar primeiro a lavagem com algum detergente específico, um enxágue e a posterior desinfecção, ou seja, a posterior aplicação de um desinfetante específico, né, para determinado fim, por um tempo também pré-estabelecido. Então vamos entender primeiro o conceito de limpeza e por que esse conceito de limpeza ele deve ser executado ao mínimo no Mauan, ou seja, não devemos ter superfícies que permitem somente a limpeza, que é o caso que eu acabei de dizer de superfícies de madeira. Porque a limpeza não remove carga microbiana, só sujeira, né? E ela é realizada apenas com água, ok? Então é um procedimento simples que envolve apenas a remoção de sujidades, tá? Ou resíduos macroscópicos, né? De origem orgânica e inorgânica, sem nenhuma ação bactericida ou microbicida, se a gente quiser aí aumentar o espectro aí dos micro-organismos. Nós temos o procedimento, então, que pode ser executado a pré-lavagem, que é facilitar, né, a desincrustação de produtos de resíduos orgânicos, né, que a gente utiliza geralmente com água a 40 graus. Então, superfícies muito incrustadas com gordura, proteína, carboidrato, a gente muitas das vezes precisa realizar uma pré-lavagem em água a 40 graus para facilitar essa remoção, tá bom? E nós temos a lavagem. Então, a lavagem é o procedimento que envolve utilização de água e algum detergente ou sabão, ou seja, ou algum tensoativo para a remoção de sujidades, podendo ou não reduzir os patógenos a níveis suportáveis, como eu falei para vocês. De repente, com a utilização de um detergente alcalino, nós temos essa ação significativa em relação à redução dos patógenos, né? Do contrário, é mais a redução mesmo, a remoção de resíduos orgânicos, tá bom? Então, a lavagem basicamente é o uso de tensoativos com água para remoção de resíduos orgânicos ou outras sujidades, poeiras, etc., né? Que deve ser procedida aí de um enxágue, obviamente, para a remoção aí dos seus resíduos. A gente viu também na última aula sobre perigos químicos, né? Então eu não posso deixar resíduo desse saneante, né, nesse utensílio, principalmente no utensílio que eu estou no piso, não haverá problema porque não tem contato aí, o risco de contato com o comensal, né?
Mas falando em utensílios, a gente tem que fazer um enxágue bem adequado, né, para não permitir presença, né, desses saneantes, principalmente aqueles desinfetantes, né, que são corrosivos e que são potencialmente mais graves em relação a um possível dano, né? Então a lavagem é isso, é o uso de detergente, de sabão ou de um tensoativo para auxiliar a remoção de resíduos orgânicos ou de sujidades macroscópicas, podendo ou não reduzir alguns patógenos a níveis suportáveis. Quando? Aquele exemplo que a gente deu, quando a gente utiliza aí um detergente alcalino, tomando o devido cuidado em relação à compatibilidade da substância química com a superfície que você vai lavar. Bom, então a desinfecção seria o quê? Procedimento que elimina ou reduz os micro-organismos patogênicos a níveis suportáveis, ou seja, não é um procedimento de esterilização, sem risco à saúde, obviamente considerando um enxágue adequado. Termos utilizados para ambientes e vegetais, também já vimos isso. Para mãos e mucosas é asepsia. Para superfícies inanimadas, higienização ou lavagem mais desinfecção, que é a mesma coisa. Ok? Então, também requer um posterior enxágue, né, para remoção, para garantir a remoção desses resíduos aí de desinfetantes. A gente comentou no início da aula sobre a obrigatoriedade ou de notificação para aqueles menos agressivos ao ser humano, caso sejam ingeridos, né, ou caso tenha aí, se formos considerar alguma alergia, né, então a notificação, o registro está mais relacionado a isso. Aqueles menos perigosos seriam notificados apenas e os mais perigosos registrados. Obviamente, os dois, então, procedimentos necessitam de enxágue posterior e, só para a gente ratificar, esses dois procedimentos é igual à higienização, tá? Então, agora vai ficando mais claro, né? Lavagem mais desinfecção é igual à higienização. Então, veja que com os conceitos as coisas ficam mais claras, né? Tudo na cozinha, então, tem que ser o quê? Higienizado. Se uma superfície só é possível fazer a limpeza, você precisa, então, pensar na substituição desse objeto, não é mesmo? Então, vamos abordar um pouco aí os principais saneantes utilizados, né, em Wuhan e algumas características deles, tá bom? Nós temos, então, os hipocloritos de sódio ou de cálcio, como a gente bem comentou, né? Também os compostos clorados inorgânicos com hidróxido de sódio, que são utilizados como desinfetantes. A vantagem dos hipocloritos, né, ou desses compostos, que o custo é relativamente baixo comparado aos outros desinfetantes, é de ação rápida, né? Não é afetado pela dureza da água, ou seja, pela composição mineral da água. É efetivo, isso é muito importante, contra grande variedade de micro-organismos em baixas concentrações. Então, é ideal para o uso em cozinha, né? Se a gente for considerar aí a diversidade de micro-organismos que nós temos também nos diversos alimentos. Fácil preparo e aplicação, né? Desvantagem: instáveis ao armazenamento, e a gente viu pela legislação da água sanitária em específico que ela só tem a validade de 6 meses, são inativados por matéria orgânica. A gente comentou na aula de desinfecção de vegetais da necessidade
da redução ou da remoção prévia dos resíduos orgânicos das terras, folhas, etc., para não ter interação com esse tipo de saneante, né? Corrosivos quando não utilizados corretamente, a importância, pessoal, de não usar esses produtos concentrados. E aí a gente vai ver ao final da aula, de uma forma mais técnica, como a gente deve proceder ao preparo desses saneantes, né, à luz aí do que é indicado como concentração final eficaz para a desinfecção. E são irritantes para a pele. Como a gente comentou agora, né, em relação à notificação e a registro de saneante, né, um produto como este, que tem o potencial de alergia de pele, por exemplo, ele vai ser registrado, né? Obviamente por conta aí do seu alto valor de pH e seu poder corrosivo, então está associado aí a esse mau potencial. E aí aqui uma coisa importante, né? Qual é a concentração de uso, o tempo de ação desses produtos? Vejam, vai variar de 100 a 250 ppm, a depender aí do que você vai desinfetar, do nível, né, de sujidade que você tem, ou do nível de segurança, ou do limite de segurança que você quer implantar na sua unidade de alimentação e nutrição. Por exemplo, para 100 ppm, a gente utiliza para vegetais, né? E a gente pode usar entre 200 e 250 ppm para a higienização ambiental, piso, parede, utensílios e equipamentos, tá bom? A literatura traz essa recomendação aí. Tempo de ação de 15 a 20 minutos. Vocês podem ser mais precisos verificando aí a recomendação do fabricante em relação ao tempo de ação para aquele produto, né? Teve um estudo específico, então são critérios aí mais precisos para serem usados. Nós temos o ácido peracético, que é pouco utilizado em Wuhan, muito mais utilizado na indústria ou para a desinfecção de produtos odontológicos, tá? A vantagem dele é que ele tem excelente ação desinfetante, excelente atividade antimicrobiana e largo espectro de ação, né? Células vegetativas, fungos, porovírus, então por isso que ele é usado, por exemplo, para desinfectar instrumental aí, odontológico, né? Não afetado também pela dureza da água, não corrosivo ao ácido inoxidável, perdão, vidro, porcelana, PVC, todas essas superfícies, tá? A desvantagem, como o cloro, ele que pode ser irritante à pele, baixa estabilidade também à estocagem e é incompatível com esses minerais e com borracha. Então você não vai usar ácido peracético para desinfetar aí alguma superfície emborrachada. Concentração de uso pode variar aí de 75 ppm a 1000 ppm, a depender da superfície que você vai desinfetar. Você pode utilizar em uma bancada industrial 100 ppm, mas você pode utilizar para uma desinfecção de um instrumental odontológico ou de um leito hospitalar 1000 ppm, tá bom? O quaternário de amônio é um outro desinfetante, né, à base de amônio, que tem como vantagem pouco afetado por matéria orgânica, ao contrário então do cloro, e por isso ele é utilizado aí em ambientes mais sujos, né, muito utilizado em ralos, desinfecção de banheiros de uma maneira geral, mas pode também ser utilizado para a desinfecção aí de outras superfícies. É inodoro, incolor, não corrosivo, não irritante, estável ao armazenamento e vida de prateleira longa, né? Controla odores desagradáveis muito utilizados em ralos e banheiros. Eficazes contra bactérias gram-positivas, né? Staphylococcus, qualquer subespécie, também Streptococcus, tá bom? Desvantagem do quaternário de amônio. É incompatível com agentes tensoativos aniônicos, né? Então, com alguns aí detergentes. Por isso que
não se deve misturar, né, saneantes, salvo se isso é indicado expressamente na rotulagem pelo fabricante. Tá? Ele tem um custo mais elevado, ok? Baixa atividade dele em água dura, ou seja, uma água com a concentração alta de minerais, tá? Principalmente cálcio, magnésio e ferro, e não é eficaz contra bactérias gram-negativas, salmonela e esporos de coliformes e psicotróficos. Ou seja, isso nos dá uma informação muito interessante que a gente tem a indicação de fazer rodízios com desinfetantes, né, na nossa área aí de processo, né, até para dessensibilizar esses micro-organismos, né, usar em cada semana um tipo. Porém, olha que interessante, eu não devo utilizar quaternário de amônio para desinfectar superfícies que, por exemplo, possam estar contaminadas com salmonela, porque ele não tem eficácia contra esse tipo de bactéria. Então, se eu manipulo, faço um pré-preparo de uma carne de frango, né, eu não vou utilizar como procedimento de desinfecção daquela bancada, daquela tábua, daqueles utensílios, o quaternário de amônio. Eu vou deixar para desinfetar superfícies, né, que foram contaminadas, né, por outros agentes. Então eu preciso conhecer a salmonela de onde ela vem ou onde ela está mais presente, né? Eu preciso conhecer aí as matrizes alimentares para eu poder realizar a escolha adequada do saneante. Então, no dia, por exemplo, que vai manipular carne de frango, eu não vou utilizar como saneante o quaternário de amônio. Vou usar o ácido peracético, eu vou usar uma solução à base de cloro. Tá? O quaternário de amônio, a concentração de uso vai variar de 150 a 300 ppm, de 15 a 20 minutos de ação, com enxágue obrigatório, exceto, obviamente, se for utilizado no piso, né? Neste caso, basta apenas remover o excesso desse desinfetante, assim como para qualquer outro produto, né? Então, a gente tem que se atentar por enxágue obrigatório no caso de uso em utensílios que vão entrar em contato direto com a boca do consumidor. Bom, então a gente tem aí o procedimento de higienização, que a gente viu que é o procedimento da lavagem mais a desinfecção para, por exemplo, a higiene ambiental e instalações de uma maneira geral, piso, parede. Então você vai determinar na sua UAM, por meio dos procedimentos operacionais padronizados que veremos em aulas posteriores, né, quais são os produtos que devem ser utilizados, como deve ser esse procedimento, o tempo de ação, tá? A superfície a ser higienizada. E aí a gente tem para cada tipo de utensílio ou superfície, né, um tempo de ação específico. Para piso, parede, objetos mais contaminados, a gente usa 15 minutos de ação, né? Porém, se eu vou fazer a desinfecção, né, de algum utensílio, uma peça de utensílio ou de um equipamento, a recomendação é que essa desinfecção ocorra apenas por 2 minutos, já seria o suficiente, né? Bom, a gente tem esses procedimentos de higienização de forma automática no equipamento lava-louça, tá? Em que esse detergente, né, que entra, que é aplicado, né, na câmara aí do equipamento, já é em água com a temperatura já pré-programada, né? A lavagem ela é realizada aí na temperatura de 55 e 65 graus, tá? Com detergente clorado, então ele já faz tudo de forma automática. O próprio enxágue já é também uma desinfecção física pelo calor, né? Então a lava-louça é muito interessante que ela tem aí, vamos dizer, procedimentos que vão um complementando, ou melhor, melhorando e protegendo o outro, não é? A gente tem aí
o uso da desinfecção química, né, onde eu uso o detergente clorado, e também tem a desinfecção física com enxágue final de 80 a 90 graus. Então, procedimentos básicos aí para a higiene ambiental, a gente tem aqui não varrer a seco nas áreas de manipulação, por isso que não é permitido vassouras, né? A gente utiliza os mop, né? Mop úmido ou mop água chamado, ou mop seco ou mop pó, que são os substitutos aí das vassouras, tá? De forma que você não levanta poeira do ambiente com esses materiais. Fazer uso de panos não descartáveis para secagem de utensílios, mãos e equipamentos, ou seja, usar sempre panos descartáveis, né? Não é permitido usar escovas, esponjas ou similares de metal, lã, palha de aço, madeira, amianto, né? A gente comentou sobre a palha de aço por conta aí do perigo físico, né? Seja de ficar aí grudada em algum rebite, algum parafuso, essa palha de aço, ou também por conta de um enxágue mal feito, né? Não reaproveitar a embalagem de produto de limpeza e de alimentos para auxiliar no processo de limpeza, tá? Não usar a mesma área de manipulação, os mesmos materiais de limpeza em banheiros e sanitários, isso é bem óbvio, não é mesmo? Misturar solução clorada com solução detergente. Então, quando isso ocorre, pessoal, o próprio fabricante já faz, como a gente acabou de comentar aí, no caso do detergente para lavar louça, ele já é clorado, tá? Mas a gente não sabe a concentração ideal de equilíbrio e é muito comum o colaborador mal treinado, né, ou não treinado fazer isso, tá? Faz em casa, mistura detergente com cloro e isso deve ser desencorajado, tá? Não colocar equipamentos e utensílios higienizados diretamente sobre o piso. Para isso a gente tem os estrados e os pallets, né? Não utilizar ceras automotivas, limpadores de uso geral, multiuso, tá? Para dar brilho, nada disso por conta também do cheiro, né? A gente tem que utilizar em restaurantes produtos que não emitem odores, tá? Então, produtos proibidos ou que devem ser evitados, utensílios e objetos de madeira, né? A gente já comentou o porquê. Lã ou palha de aço, também já comentamos. Escova, esponjas ou similares de metal, madeira ou amianto, que o amianto também tem a questão aí de ser cancerígeno. Rodos ou vassouras de madeira, a gente usa, na verdade, usa o mop, né? Papel toalha reciclado, saco de pano para confeitar, né? Só é permitido o descartável, porque é muito difícil higienizar isso aqui, né? A soda cáustica e o sabão em pó. Bom, pessoal, agora a gente vai comentar como é que a gente deve usar esses saneantes, não é verdade? Qual é a concentração ideal? E aí a gente viu há pouco que a concentração, a literatura traz muito em ppm, né? E isso gera muita dúvida. Por que eles colocam em ppm, né? Porque como é uma concentração, como a gente usa um produto muito concentrado, na verdade é um artifício aí matemático, né, químico, para a gente trabalhar com números inteiros, né? Mas nada impeça que a gente faça o cálculo também em percentual, né? A questão é saber fazer o cálculo da concentração, tá? Então, quando a gente viu lá 100 ppm, 150 ppm, 75 ppm, o que seria isso? O ppm é parte por milhão. A gente tem diluições ppb, partes por bilhão, ppt, partes por trilhão, utilizadas aí mais em nível laboratorial. Então, significa isso dizer que tantos ppm seria ppm é uma parte do soluto ou que eu vou diluir para 1 milhão de partes do solvente. Então, quando eu coloco 100 ppm, né, são 100 partes de determinado saneante diluído em 1 milhão de partes do solvente, que é a água, né, a água potável. Nada mais é do que isso, tá? Então a gente tem que fazer a transformação
inicial aí, que geralmente vem em percentual, né, a concentração, como a gente viu na água sanitária. A água sanitária é uma solução clorada em que temos o teor de cloro ativo entre 2 e 2,5%, não é? E aí, então, se eu tenho que fazer a desinfecção de determinada superfície a 100 ppm, eu tenho que fazer, então, essa conversão, tá bom? Então, como exemplo aqui, 1 ppm de cloro em água significa que eu tenho, falando partes iguais, né, gente? Se a gente for considerar aí, óbvio, sempre as mesmas unidades, né? Então, se eu estou falando aqui em grama, eu estou falando grama do soluto para grama do solvente. Então, significa, como exemplo, 1 ppm que eu tenho 1 grama de cloro diluído em 1 milhão de grama de água. Tá bom? Então, a relação 1 para 1 milhão é o quê? 1 para 10 na sexta. Não é verdade? 1 milhão, então a gente tem aí 6 zeros. A relação de unidades do soluto para o solvente, portanto, deve ser de 1 milhão, ou 1 milhão ou 10 na 6. Então, aqui a gente consegue compreender, né, o porquê de certas razões ser ppm. Eu tenho 1 quilo ou 1 litro, a relação de 1 milhão para 1 miligrama, né? Então, se eu tenho a razão em miligrama quilo, miligrama litro, ou outras razões que a gente não utiliza em UAN, mas em laboratório, todas essas razões estão em ppm, certo? Miligramas para quilo, eu estou numa relação ppm. Na verdade, ó, quilo, né, é equivalente a 1 milhão de miligramas. Então, os saneantes, como eu acabei de dizer, eles são então colocados como informação ao consumidor em percentual, né, de teor de cloro ativo, como a gente viu. Nós temos hipoclorito de sódio a 1%, A2, A3, A4, a gente viu que A2 é a água sanitária, né, entre 2 e 2,5. A gente tem hipoclorito A3, A4, etc. Né? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar aí duas formas de fazer, tá? Eu prefiro pela equação aí da concentração, mas eu vou passar as duas formas para cada um tenha uma escolha, né? De repente uma certa facilidade para aprender de um jeito ou de outro. Então, a primeira coisa, se a gente for dar um exemplo de um hipoclorito a 2%, eu vou considerar uma água sanitária, e lembrem, vou considerar o menor percentual possível, né? Ou pelo menos garantido. Se é de 2 a 2,5, eu escolho 2, tá? Porque se eu escolho a mais, pode ser que tenha menos, né? Já que o fabricante pode variar entre 2 e 2,5. Então, o que significa? Primeira coisa, se eu vou trabalhar com 100 ppm, eu preciso fazer uma desinfecção de alguma superfície, por exemplo, a 100, 200 ppm, não importa, né? Eu preciso primeiro, então, entender quantos ppm tem a água sanitária 2%. Né? Eu só vou fazer a transformação da unidade de concentração, de percentual para ppm. Bom, eu tenho, então, que o hipoclorito a 2%, isso aqui, pessoal, é o quê? É 100, né? Significa, então, que eu tenho 2 gramas de cloro em 100 ml. Não é isso que quer dizer 2% de cloro ativo, né? Mas vamos voltar lá, não vamos esquecer da relação ppm, que a gente mais vai utilizar, né? Mais vai utilizar não, é que a gente vai utilizar. É a relação miligrama-litro, né? Você vai fazer litros de solução, né? Ou volumes aí de 100, 200. Então, essa relação é escolhida para o trabalho aí de UAN, de qualquer processo industrial, de hospitais, né? Então, a gente tem que primeiro entender
e chegar aqui nessa razão miligrama litro, miligramas do soluto, que é o cloro, para litros do solvente, que é a água. Eu tenho que chegar nessa razão. Enquanto eu não chego nessa razão, eu não tenho como descobrir 2% quanto é em ppm. Por quê? Miligrama por litro a gente viu que é o quê? É uma razão ppm. Certo? Até aqui tranquilo. ppm. Então, eu vi que 2% de cloro ativo significa que eu tenho 2 gramas de cloro em 100 miligramas. Perdão, ou 100 gramas ou 100 mililitros. Tá bom? Bom, grama para mililitro não é uma razão ppm, né? Então eu preciso passar essa razão aqui para litro ou quilo como equivalente, né? O que eu faço? Eu acrescento um zero aqui. Significa dizer que 2 gramas para 100 mililitros, eu tenho então 20 gramas para cada 1000 mililitros ou para cada litro. Eu ainda não estou na razão ppm, eu estou em grama litro, não é verdade? Eu preciso chegar em miligramas litro. Bom, mas aqui é só então eu transformar 20 gramas para miligramas. Então 20 gramas, se eu multiplicar por 1000, eu vou ter a quantidade em miligramas, né? 20 gramas é igual a 20.000 miligramas. Eu só fiz a transformação para miligramas, né? E mantenho aqui 1000 mililitros, que na verdade é o quê? É 1 litro. Então eu teria aqui já a razão miligramas litro, certo? Então significa que se eu estou na razão miligrama litro e miligrama litro é igual a ppm, eu tenho que um hipoclorito de sódio a 2% é o mesmo que dizer que esse hipoclorito está a 20.000 ppm de cloro ativo. Então veja a importância de realizar a diluição adequada dos saneantes, principalmente no que tange ao desperdício, né? É muito comum os colaboradores utilizarem os produtos de forma concentrada, sem diluição prévia. A gente tem, obviamente, empresas que, dependendo do contrato da parceria, instalam diluidores automáticos, né? Isso facilita muito a rotina do que parar ou você ter um funcionário treinado para fazer essa diluição. Então, veja, é isso que é importante a gente salientar. A gente viu que, por exemplo, para desinfetar uma bancada que é 200 ppm, se você usa puro, olha só, você está usando 100 vezes mais o que precisava, né? Você está usando a 20.000 ppm, tá? Então, é a primeira questão, transformar esse percentual em ppm, uma vez que a indicação está em ppm, tá bom? Bom, a gente tem então que 20 miligramas de cloro por mililitros, certo? Se eu for agora fazer o contrário, né? Eu vou cortar aqui, ó, 3 zeros, eu passo aqui para mililitro, né? Corto aqui também. Então significa dizer que eu tenho 20 miligramas de cloro por cada ml do produto, tá bom? É só eu fazer da forma que eu fiz aqui com vocês. Se eu tenho 20.000 para 1000, eu tenho 2.000 para 100, eu tenho 200 para 10, eu tenho 20 para 1, né? É só cortar aqui, passar para mililitro, cortar 3, a gente acha essa razão, né? Bom, 20 miligramas de cloro para cada ml ou mililitro do produto significa que para 999 mililitros
de água, né, eu acrescento aí 1 mililitro do desinfetante para fazer uma solução aí de 20 ppm. Tá bom, pessoal? Então, se eu for fazer dessa forma, né, pegar aqui essa razão, né, eu descobri que hipoclorito a 2% é o mesmo que dizer que ele tem 20.000 ppm. E se eu colocar na razão de cloro por mililitro de produto, né, a gente já viu que são 20 miligramas de cloro por ml, eu tenho a primeira forma de calcular, não é? Então, um exemplo, para elaborar uma solução desinfetante com 250 ppm, né, ou a 250 ppm, com hipoclorito de sódio a 2%, que é a água sanitária, quantos mililitros de hipoclorito são necessários por litro de água, né? Então a gente viu ali que na razão para 1 litro de solução, porque na verdade a gente tem que completar volume, que é a quantidade suficiente para completar volume, né? A gente viu que a gente saiu aqui de 1 litro, né? Então eu tenho que ter 999 mililitros de água, né, para eu acrescentar 1 mililitro e fechar 1 litro e eu ter o quê? 20 ppm, certo? Então, se eu tenho aqui para 1 litro, né, 20 ppm, né, para 250 ppm, então eu vou colocar para 250 miligramas, X, e eu acho então que eu preciso de 12,5 mililitros de hipoclorito de sódio a 2% para fazer 1 litro de solução clorada a 250 ppm. Porém, veja que eu tenho que quantidade suficiente para completar o volume final. Se o meu volume final é de 1 litro, eu tenho que diminuir de 12,5 a quantidade de água a colocar, porque o meu volume final é de 1 litro, não é de 1 litro 12,5, né? Então eu tenho que diminuir de 12,5 para eu saber a quantidade de água potável que eu vou acrescentar ao desinfetante para fazer uma solução de 1 litro final a 250 ppm. Nós temos uma fórmula, tá, da concentração, que é a concentração inicial vezes o volume inicial, que é igual à concentração final vezes o volume final. E, ao meu ver, é mais fácil de se calcular por essa fórmula, tá? Uma coisa que a gente tem que pensar aqui, para não esquecermos, é concentração inicial e a concentração e o volume inicial, pessoal, é sempre do produto concentrado que a gente vai usar, tá? De um hipoclorito a 7, da água sanitária, então é o produto que deve ser diluído. Ele tem que entrar neste lado da equação. A concentração final e o volume final é o que você espera alcançar. Então vai depender muito do que você pretende calcular, né? Então o que a questão nos colocou aí? Qual é a quantidade de hipoclorito de sódio a 2% que eu preciso misturar em água para fazer 1 litro de solução clorada a 250 ppm? Então, não esquecer nesse raciocínio, do lado de cá da equação está o produto concentrado e do lado de cá está o que eu quero alcançar, a gente consegue montar essa equação de forma mais fácil. Bom, qual é a concentração em ppm, já que eu tenho que achar aí
no meu volume, e eu estou trabalhando em ppm, né, do meu produto concentrado. A gente viu que é 20.000 ppm. Então, na concentração, ele está concentrado a 20.000. Se fosse percentual, ia estar aqui, né? 2% ia entrar aqui. Então, lembre-se, produto concentrado entra à esquerda da equação. Concentração 1 é do produto concentrado, 20.000. O V1 não é o volume que eu quero descobrir desse saneante, né? Quanto desse saneante eu preciso misturar em água para fazer 1 litro de solução a 250 ppm. Então é ele que eu quero achar. A concentração final é o que eu quero o quê? Alcançar, descobrir, calcular. E o exercício trouxe o quê? 250 ppm. Então, como está tudo em ppm, por isso que eu coloco aqui também em ppm. Então, a concentração 2 é o que eu quero descobrir. Então, é 250. E o volume é o quê? Também que eu quero descobrir. Ou seja, eu quero fazer o quê? Uma solução de 1 litro. Então, é vezes 1. Né? Aqui, o volume 2 é 1 litro de solução clorada que eu quero fazer. Então, aqui eu descubro bem mais fácil, ao meu ver, né, que eu preciso aí de 12,5 mililitros desse produto para diluir em água, mas não em 1 litro. Tá? Eu tenho que diluir a diferença para eu fazer 1 litro final. Vamos para uma outra questão aqui. Um saneante à base de cloro orgânico, diclorisocyanurato de sódio, muito utilizado aí como pastilha ou cloro em pó, né? Adquirido para realizar procedimento de desinfecção de hortifrutícolas de uma determinada UAN. O padrão estabelecido pela UAN para esse procedimento é de 200 ppm de solução clorada. Segundo as informações do fabricante, no rótulo do produto deve-se diluir 6 gramas do saneante para cada litro de água. Ele informa que o teor de cloro ativo do produto é de 3,2%. Verifique se a concentração indicada pelo fabricante atende o padrão da UAN. Bom, o fabricante indica 6 gramas por litro, né? Então, o que a gente vai descobrir qual é a massa desse saneante a 3,2% que eu necessito para fazer o quê? 1 litro de solução, tá bom? Então, a primeira coisa é a gente então transformar, tá? E lembrar que o padrão da UAN a gente acabou de falar para a desinfecção é de 200 ppm. Então, a gente tem que transformar tudo para ppm, não é isso? Vai fazer a desinfecção dos hortifrutícolas a 200 ppm. 3,2% de cloro ativo, então a gente vai fazer toda aquela conta para descobrir o equivalente, né, a ppm. Então eu vou ver que o equivalente significa dizer que 3,2% de cloro ativo é igual a estar concentrado a 32.000 ppm. E aí a gente viu também que a gente pode, para 1 litro, né, ter uma solução de 32 ppm, não é isso? 32, no caso aqui, gramas, né, de cloro para cada mililitros. Eu vou descobrir então em 6 gramas, né, considerando isso aqui como unidades iguais, eu vou ter X. Né? Então, veja que eu vou encontrar 192 ppm. Então, essa indicação de 6 gramas de saneante para cada litro, ela não atende aí ao padrão estabelecido para a sua UAN. Né? Faltaram aí 8 ppm. Né? Então, eu posso fazer aí o ajuste. Se 6 gramas do produto para fazer uma solução clorada de 1 litro a 200 ppm, né? Ele só me dá 192. Para eu alcançar 200, eu, na verdade,
preciso o quê? De 6,25, não de 6 gramas. A gente fazendo pela fórmula, né? Acho muito mais fácil, lembrando daquela regrinha do macete, C1 e V1 sempre é o quê? O produto ou o volume concentrado, tá? Produto concentrado. O que eu quero encontrar, né? Qual quantidade, né? Qual a concentração final se eu usar 6 gramas do produto. Então, quando eu estou falando do produto concentrado, sempre é C1 e V1, sempre à esquerda da equação. C1 é a concentração. A gente achou em ppm que 3,2% de cloro é igual a 32.000 ppm. Certo? O volume aqui, pessoal, é 6, porque na verdade não está em volume, está em massa, porque o produto ele é um produto sólido, né? Mas seria o equivalente a grama ou mililitros. Então, usando 6 gramas de um produto a 32.000 ppm, né? Será que eu atinjo aí a concentração final? Né? Eu quero descobrir se eu atinjo ou não. Lembra? O volume final é a solução o quê? De 1 litro. Então, fazendo aí a regra de 3, eu vou encontrar lá o mesmo 192 ppm, certo? Bom, para eu saber qual é a quantidade que eu preciso do produto, né, para minha one, é simplesmente eu colocar na concentração final o meu padrão. O meu padrão, então, é de 200 ppm, é o que eu quero alcançar, certo? O volume final, se eu quiser fazer uma solução de 1 litro, eu vou colocar aqui 1. Se eu quiser fazer de 2, eu boto 2, 3, 30, 50, ok? Então eu consigo aqui descobrir qual é a quantidade de dicloisocianurato 3,2% são necessárias para fazer 1 litro de solução 200 ppm. Então é só a gente quer agora fazer a substituição. Em C1 sempre é a concentração do produto concentrado, 32.000 ppm. Qual é o volume ou a concentração, a massa que eu preciso dele? É isso que eu vou isolar para descobrir. Porque eu quero uma concentração final de 200 ppm e uma solução final de 1 litro. Né? E assim eu acho os 6,25 gramas, né, de produto para fazer 1 litro de solução. Lembrando que eu tenho que diminuir esse valor aqui de 1 litro para a solução final ter 1 litro. Bom, pessoal, ainda nós temos alguns equipamentos bem interessantes que avaliam a eficácia e eficiência do procedimento de higienização ambiental. Tá? Nós temos esse sistema Light MVP que detecta a presença de resíduos orgânicos pela medida da adenosina trifosfato, ou seja, pelo ATP. É uma avaliação qualitativa, mas muito interessante, né? É utilizada para monitorar e otimizar a efetividade dos procedimentos de higienização. Tá? É uma tecnologia desenvolvida a partir da enzima luciferina luciferase, extraída do vagalume, tá? Que dá aí a luz do vagalume, né? Que é altamente sensível à presença de ATP. Tá? Então, você vai fazer tipo um swab na superfície que foi higienizada, e aí esse equipamento detecta, né, através de um sinal de luz, não é isso? A presença de material orgânico. Né? Então é uma forma qualitativa de fazer aí a avaliação do seu procedimento de higienização. Tá bom? Nós temos também, então, a qualidade microbiológica da água de abastecimento, né? É uma recomendação que é para a higiene ambiental, né? A gente tem que falar, utilizar água de rede de abastecimento de preferência, né? Segura para o consumo. Os reservatórios de água, né? Caixa d'água, cisternas, devem ser lavados e desinfetados a cada 6 meses. Isso é exigência da legislação, a RDC 216 de 2004, tá? E também temos outras formas de tratamento de água, tá? Alternativas, menos indicadas, mas que podem ser feitas. Águas fervidas por no mínimo 2 minutos,
água clorada e filtrada com no mínimo 1,5 ppm, no máximo 2,5 ppm, tá? E a água tratada dos reservatórios e saída das torneiras tem que estar aí uma faixa ótima, né, pessoal, de 0,2 a 5 ppm, tá? Gelo sempre produzido com água potável e filtrada. A gente tem aí parâmetros da qualidade microbiológica da água, tá? Na portaria de consolidação número 5, no anexo 1 do anexo 20, então está lá todos os parâmetros microbiológicos que devem ser cumpridos para a potabilidade da água. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso, espero que tenham compreendido. Bons estudos a todos e até a próxima aula.